Bom dia, gente amiga, gente inimiga, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Coletivo Ser. Boa madrugada, porque sempre é bom alguém que, né? O Rafael não pôde vir hoje, quem tá aqui é a Carolina Ferraz. Oi, Carolina! A gente tá Gente, rica! a minha voz tá um pouquinho diferente, tá uma voz rica! Mas sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, se apresentem. Atendendo a pedidos, nós vamos nos apresentar sucintamente novamente. Então, eu sou Bernardo, sou psiquiatra. Eu sou a Marina, sou psiquiatra também. Eu sou a Ana Luísa, sou psicóloga. Tereza, ginecologista. E Rafael, eu sou psicólogo e sexólogo. É isso aí, gente. E sobre o que é o nosso episódio de hoje? Hoje, pessoal, falaremos sobre ciclos de resposta sexual. É isso? Eu acho Isso que é mesmo. isso. Correto? Ah, antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para o Uruguai. Beazinha! Besos, besos! Besito, besito. Besito, besito. Suave, suavecito. Olha, gente, Maria a primeira bosta do dia. E você, Bernardo, beijo pra algum lugar? Eu tenho alguns pedidos de beijo, então beijo Dublin. Dublin é uma cidade, não é o nome de uma pessoa, tá? Então beijo Dublin. Ah, fala o nome da pessoa. A Bela, minha prima, mora lá. Beijo Vicenza, minha outra prima mora lá, Heloísa. E eu queria mandar também um beijo. Pra tua irmã, que ela é nossa fã. Ah, é! Mariana! Beijo, Mariana! Ela é nossa super fã. Continue mandando nudes. Não, ela não. desculpa. Ela é beijo só. Desculpa, beijo. Eu Que também mais? acho válido a gente mandar um beijo pra minha prima Júlia, Oi, Júlia. que hoje beijo. falou que tava escutando a gente, que se identifica muito com a Tereza. Tereza. Tem fãs. Tereza é Quem nossa- não se identifica com a Tereza? Tereza é a no nossa star. Ah, tá. Um beijo, Júlia. E é isso, eu queria também mandar Um um beijo beijo, pra Noruega. pra Nioaki. Um beijo, Nioaki. Ribeirão Preto também, fazendo lá sua marcação. Eu quero mandar um beijo pra Ponta Grossa, Olha, Paraná. Borrasópolis, Olha! Faxinal. Beijo, minha cidade Faxinal. natal. Beijo pra minha amiga Dani, que ela também é super fã aqui do nosso podcast. Beijo. Beijo, Dani. E é isso, porque a gente já mandando um beijo pra todo Já mundo. tá mandando beijo pra muita galera. gente. Vamos lá, vamos Mas, gente, começar o que serve aqui. Exatamente, mas é pelo beijo que começa todo o nosso episódio. Ah, é verdade! Tá, Então, A gente vamos tá fazendo só continuar. uma preliminar. Ah, é verdade. Olha! Ó, Tudo casando, tudo casando. casando. Bom, antes da gente começar, tem a história dos sininhos, likes, estrelinhas e onde a gente tá. Então vamos lá. Você pode nos seguir, acompanhar, assinar, fazer o que quiser, pedir orações também. Então, a gente está no podcast Apple, estamos no Spotify, Deezer, Speaker. Speaker, e a gente está pedindo encarecidamente para o Google deixar a gente. Mas não liberaram a gente ainda. Ainda não libera, esse pessoal não libera pra gente. Google, libera a gente. E aí, ó, segue, assina, curte. No da Apple, dê 5 estrelinhas. Somos 5 pessoas, 1 estrelinha pra cada um. E é isso aí. Então agora, E façam download dos nossos episódios. É só por download que ganha beijo, tá? Só fica a dica. Bom, pessoal, comecemos então a explicar o que é um ciclo de resposta sexual. Tereza. Eu acho que antes da gente explicar fase por fase, eu acho interessante a gente dizer por que existe essa divisão. Tudo começou por estudos observacionais. E é interessante a gente falar dessas fases, às vezes assim, de uma forma didática, para que a gente consiga compreender de onde vem a origem, às vezes, de algumas disfunções. Essa divisão do ciclo, do que acontece em cada etapa de uma resposta sexual, às vezes ajuda a gente a identificar quando tem uma disfunção e o que a gente pode fazer, como que a gente pode atuar tentando melhorar essa disfunção. Historicamente, a gente
gente tem um casal, quem estuda sexualidade certamente já ouviu falar, que é Master e Johnson. Eles estudaram de uma forma observacional. Então, eles pegaram em média de uns 300 mulheres com 300 homens, viram mais de uns 10 mil cenas de sexo. Sim. E nessas cenas, eles começaram a observar o que acontecia. Desde o primeiro encontro entre esses casais, como que o corpo de um homem cis e de uma mulher cis se manifestava durante o encontro sexual, a excitação, o que vinha depois da excitação, que eles começaram a classificar o que seria um orgasmo ou não. É interessante porque até mesmo a forma como eles fizeram isso. E eles publicaram a Resposta Sexual Humana em 1966, mais ou menos. Logo depois vieram outras pessoas estudando e observando esses ciclos de resposta sexual humana, até mesmo os relatórios Kinsey, que veio um pouco depois, porque Master e Johnson, eles descreveram muito a biologia, eles escreveram muito uma resposta corporal àquilo tudo. E os relatórios Kinsey vieram depois explicar como que era esse comportamento sexual, né? Ou até mesmo como era no social esse comportamento sexual. E Posso aí, fazer um adendo? Sim, vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante é que antes de Master Johnson, a sexualidade era considerada algo não científico, né? E que era entre quatro paredes e que não merecia uma atenção de ciência em cima disso. E Master e Johnson apareceu para observar dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente de pesquisa, o que acontecia durante a relação sexual. E aí eles foram vendo que existe um padrão, que algumas etapas aconteciam em todas as pessoas. E começaram a quantificar isso, né? Os batimentos cardíacos, o tempo de cada processo da relação sexual. E aí isso de fato foi se tornando algo científico e que caberia uma intervenção médica em algum momento, em algo desse ciclo que não estivesse acontecendo ou que fosse insatisfatório. É a primeira vez que eles desvinculam, né? Perguntar se foi a primeira vez que sistematizaram o estudo. Desvinculado ao processo reprodutivo. Isso. Focaram numa Focaram no prazer. Na questão do prazer sexual mesmo. Né? Eles chegaram a desenhar, mais ou menos, como que seria essa resposta. Né, que seria aí a fase da excitação, e aí onde eles descrevem o que acontece tanto no genital quanto no extragenital, de resposta a essa excitação. Depois seria a fase aí do platô, e aí chegando até o pico máximo, que seria o orgasmo. E aí é interessante que com o passar dos anos, vem a Kaplan, com outros estudos, e ela introduz a etapa do desejo. O que seria esse desejo? O que seria essa apetência sexual, né? Essa vontade de transar? Essa fase do desejo vai ajudar muito. Porque, assim, na verdade, é uma complementação a tudo que foi observado por Master e Johnson. E seguindo aí depois, a gente, no ano de 2000, mais ou menos, a gente tem a Rosemary Basson, que começa a ter uma outra visão. Uma visão não... É mais recente e é o que mais a gente hoje usa quando a gente dá aula, quando a gente vai falar de sexualidade, né? O que mais a gente tenta explicar essa resposta sexual humana. E a Basson, ela começa a introduzir um aspecto mais emocional a toda a resposta corporal que já tinham visto antes. E a Basson, uma grande contribuição é que ela pega esse desejo que a Kaplan já havia demonstrado, já havia falado sobre, e ela divide esse desejo em desejo espontâneo e um desejo responsivo. Então, o que seria isso? Ela observou que em alguns casais, às vezes o desejo parte do nada, parte do natural, parte do espontâneo. Em determinados casais, esse desejo só surge depois de algum estímulo, depois de uma motivação. Então, por isso que recebe o nome de desejo responsivo. Ou, às vezes, você pode pensar assim, um desejo receptivo, que você está recebendo aquele estímulo e aquele estímulo vai deflagrar algum processo de excitação.
Quando fala assim, aí já vem na minha cabeça alguma coisa, tipo, tomar um vinho, sabe? Né? Fazer Ir uma ir carícia. numa balada, coisas nesse tipo. Eu acho que uma coisa interessante é que a Basson ela introduz, na verdade, no meio do ciclo de resposta sexual, o conceito do ser biopsicossocial, né? Sim. Ela entende a parte biológica, ela considera a parte biológica e ela considera a parte social e psíquica do momento, daquele. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante também falar, que não é só o casal, né, que responde, que é responsivo ou não é responsivo, também faz parte do tempo e do como eles estão naquele momento. A fase de vida desse casal. Sim, porque ela justamente coloca que em relacionamentos de longa data, né, mais de 5 anos, que o ciclo dela caberia mais, porque estaria de fato preservado o desejo responsivo e nem sempre o espontâneo, que mesmo que o desejo responsivo apenas esteja presente, se não houver sofrimento para nenhuma das partes, não há nenhuma patologia nisso. E isso, assim, trazendo para a parte prática, é algo que a gente vê bastante, né? Porque às vezes você atende pessoas que estão num relacionamento de longo prazo e essas pessoas chegam a questionar se existiria algum desejo, se perderam o desejo ao longo do tempo. E muitas vezes é isso, o desejo espontâneo que às vezes fica um pouco mais aquecente, né? Um pouco mais adormecido ali. E o que o Bernardo brincou aí falando do vinho, da fantasia e tal, isso é interessante porque isso é a motivação. E essa motivação muitas vezes pode ser uma memória, pode ser um tipo de toque, pode ser um tipo de cheiro, pode ser algo mais emocional, pode ser algo mais de intimidade. Mais subjetivo, né? Mais subjetivo do que necessariamente o pegar, o tocar, o estimular de forma direta. E é interessante também que nesse ciclo da Basson, ela dá um espaço para a gente entender que a excitação ela também tem um lado subjetivo, né? Um lado objetivo, porque isso também é comum, por exemplo, falando de uma mulher cis, né? Tipo, eu não me sinto excitada, mas eu percebo que minha vagina está lubrificada. Né, que seria aí uma das etapas aí da excitação. Então, ela não se sente de uma forma engajada ali, ela não se sente de uma forma emocional envolvida ali, mas o corpo está respondendo. E o contrário também é possível. E o contrário né? também é possível. Uma excitação subjetiva presente, porém sem lubrificação, por exemplo. Sem... Tá. Então, eu só queria fazer uma intervenção nesse momento, que eu acho que a gente falou um monte de coisa técnica. Boa, vamos voltar para algumas. E que eu acho que é bom a gente fazer um resumão. Então, vamos ver se eu entendi. Antes de tudo, sexo era para procriação, não era visto como algo científico e não se sabia muita coisa a respeito. Freud deu uma tentada ali, né? Mas não conseguiu grandes reconhecimentos científicos na época. Ele começou por uma questão mais de sexualidade ainda, né? Não olhando o sexo como não o sexo em si. Né? Exato. E aí veio o casal. Vale salientar, gente, é um casal hétero cis. Exato. Que avaliaram vários casais e vários hétero cis. Vários casais. Ele era ginecologista, tá? Hã? Ele era ginecologista. E ela era o quê? Sexóloga. Já Na verdade, época, né? ela era... No começo, ela era secretária dele. Sim. Assim, ela não tinha uma formação. Nossa, Sônia Abrão! Senta que lá vem a história. Adoro esses bafos da ciência. Vai lá, Má, conta pra gente. Vocês não assistiram o seriado? Não. Verdade, Master of Sex. Isso, Master of Sex. Já fica a dica. E aí, assim, ele... Eu acho que eu até falei disso num outro podcast. Ele era, assim, muito obsessivinho, tímido. Então, ele não conseguia convencer as pessoas a participarem dos estudos. E quem entrava nisso era ela.
Que ela tinha uma certa sedução, e ela convencia as pessoas a irem fazer, né? Como é que era a sedução? As pessoas Aproveitando que a gente não tá. conseguem ver. Mas o Rafa tá gravando. Rolou né? uma encenação. Rolou uma encenação. Rolou um chururu. Aí depois ela fez um curso, acho que ela fez psicologia. E assim, acabou entrando dentro da área da sexualidade. E assim, também escreveu bastante. Isso em que ano mesmo? 66? Isso. É, 66. Começaram em 1957, mais ou Então menos. vamos agora Volta voltar à linha do Volta, tempo. bem. Que a gente precisa... Essa é uma das ideias do podcast, é traduzir as coisas, né? Então, let's talk. E aí, assim, uma coisa que eu penso, eu acho que eles descreveram que primeiramente existia a excitação porque eles estavam focados em observar o que estava acontecendo no corpo. Sim. Genital. Genital, principalmente, né? as O corpo reações genital. orgânicas, fisiológicas. E aí depois que foi se pensando que antes de ter aquela relação, existia algo prévio que seria as fantasias sexuais ou o desejo. Aí, então, essa contribuição veio da Kaplan. Da capa. Isso. Tá, então... Que é uma mulher também, Isso. porque muita gente fala o Kaplan. Então, mas o Kaplan é um livro que é o Tratado de Psiquiatria. Então, Talvez seja isso, por isso que falam não é o Kaplan. mesmo. Não é o mesmo. É a Ellen Kaplan, Ellen Kaplan. E que ano? 1979. E olha, eu já brigava achando que era machismo. Tipo, porque só ciência. Enfim, agora eu já sei que não é. O que tava acontecendo, né, amiga? Entendi, arrumei E briga aí, por... uma coisa que eu li é que depois eles juntaram os dois, porque hoje em dia a gente fala assim, que é o Masters e Johnson, junto com a Kaplan, que fizeram, porque assim, a Kaplan pegou já o modelo prévio e acrescentou o desejo. Quando foram publicar, que foi pela Associação Psiquiátrica Americana, pela APA, eles colocaram a resolução também, que é aquele período refratário em que todos os processos orgânicos voltam à estaca zero, e aí pode-se começar, depois do período de resolução, pode-se começar uma nova atividade sexual. E que esse período de resolução, ele, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais longo. Em tese, tipo, no começo da vida sexual, às vezes as pessoas conseguem ter mais de um orgasmo e entrar de novo no ciclo de resposta num tempo menor. E com o passar do tempo, esse período refratário, ele vai ficando mais longo. Mas então vamos... Eu acho que a gente já entrou propriamente no ciclo e começou a falar sobre ele, né? Eu acho que seria legal, então, a gente explicar um pouquinho do ciclo, né? E também de uma maneira mais tranquila, menos científica, que eu acho que ficaria mais de boa, né? Acho que a gente poderia, talvez, para ficar mais didático, já que a gente fala assim, né? Usar exemplo. Falando, pode ser usando exemplo, ou então falando especificamente assim de cada fase. Exato, vamos lá. Acho E ótimo. só para frisar, né, mais uma vez, que quando a gente estava falando, né, sobre o ciclo, quem pesquisou, não pesquisou e tal, a gente falou cis hétero. Então, já tiveram outros episódios em que a gente explicou isso, né? Então, ouçam, né, o episódio de rótulos, letrinhas e tal, e que ficou muito bom. Né? Ótimo. Muito. E que aí vocês vão entender isso. E essa é uma discussão bastante complexa na sexologia, na sexualidade, que é o fato da maioria dos estudos serem realizados em pessoas cis e heterossexuais. Então, pessoas trans, pessoas que não têm atividade sexual heterossexual e ainda mais atividade heterossexual vaginal, Sim. né? Não são estudadas e a gente não sabe muito a respeito. Né? Então, vamos falar do ciclo, né, das etapas, lembrando que a gente pode tentar transpor isso, né, extrapolar para uma vivência além do cis e heterossexual, né?
mas ainda não temos dados robustos e significativos sobre essa grande parte da população, né? Então, para antes da gente entrar, ciclo de resposta sexual seria, então, o que acontece no nosso organismo de maneira fisiológica e psicológica quando estamos excitados a fim de transar ou já no ato em si. É isso, né, pessoal? E qual é a importância da gente entender, estudar e falar sobre o ciclo de resposta sexual? Pra gente, né, como profissionais da saúde, ele é, de certa forma, um direcionador quando uma pessoa pode ou não vir apresentar uma queixa, um problema, né? Como também pode ser um direcionador pra gente ampliar e melhorar o prazer e a relação sexual em si. É isso, né, pessoal? Sim. Então, como todo ciclo é composto por fases, e é nisso que a gente vai entrar agora. Qual que é a primeira fase do ciclo de resposta sexual? Desejo. Estímulo. Ixi, calma aí. Ah, não. Eu sempre acho que é o estímulo, começa pelo estímulo. Mas você tá vendo a da Basson. Ah, é. Então. Viu, eu acho pessoal, que como é a gente diferente como é. os ciclos? É o desejo, é a cabeça, é o pensamento, a subjetividade, os Sempre penso em sentidos, babação. né? A visão, a audição, o cheiro. Então, eu costumo, quando eu falo sobre desejo, eu costumo dividir, assim, tudo o que acontece no nosso cérebro, né? Então, a gente tem a parte da memória, né, da memória antiga e da memória mais recente, e que atuariam dentro desse repertório sexual, no sentido assim, como foram as suas primeiras atividades sexuais, o que você tem como padrão do que é bom, do que é ruim, dentro da sua educação sexual, né? Tudo isso conta, então são as memórias. A gente tem um ciclo muito básico dentro do nosso cérebro que está relacionado ao instinto. Então, tudo que a gente faz que gera prazer aciona esse circuito, né, que tem tudo a ver com o efeito da dopamina no nosso cérebro. E que, por exemplo, se a gente come uma coisa gostosa, a gente vai querer comer de novo. Se a gente usa alguma substância psicoativa, vai também ativar esse ciclo. E o sexo, ele não é diferente, porque a gente tem sim um componente instintivo que é biológico. Toda a recompensa, né? Isso. Por A isso, gente... só rapidinho, por isso que é interessante quando a gente vê assim que uma pessoa que não tem desejo pela vida, ou que não tem desejo por outros, curiosidade ou por outras coisas no seu dia a dia, muitas vezes não vai ter esse desejo sexual também. Com certeza. Né? Que ele não tá totalmente deslocado disso, né? Ele é parte de um desejo por vários outros elementos da vida. E aí a gente vai ter os órgãos do sentido atuando também, que é visão, audição, olfato, tato, né, que vão atuar. E nós temos as cognições positivas e negativas, que é o que está ocorrendo no ambiente, no momento da relação confuso. sexual. O que é cognição positiva e negativa? Pelo amor, gente. Então, assim, por exemplo... para uma pessoa que, por exemplo, gosta de brinquedos sexuais. Viu, Rafa? Presta atenção. Recebidinhos? Fica a dica. Se essa pessoa, vamos supor, um dia ela ganha um presentinho, assim, de um brinquedinho sexual. Tipo o quê? Tipo um vibrador. Ou tipo uma jockstrap também. Não é? Isso tu vai pensando na população. LGBTQIA+. Tereza! Gente, a Tereza não sabe o que Lá é uma vem jockstrap. Lá vem, Tereza. Jockstrap, Tereza, o que é? É uma cueca que não tem bunda. Só tem a parte da frente. Só tem a parte da frente. Você nunca viu, Tereza, uma cueca Calma, assim? gente, eu vou mostrar uma foto pra Tereza e aí a gente escuta a reação Como dela. é o nome? Repete o nome, por favor. Jockstrap. Pra mim, essa Sabe aqueles novidade. clubes de gogoboy que você vai com as amigas Sei. despedida de solteira? Já viu aquela sunguinha Tereza que não nunca tem a foi. bundinha? Não Já fala fui assim, a sim. Tereza nunca foi. Já foi. Ó. Ela já deu até um tapinha numa bundinha, assim. Não, Tá escondendo da galera. Então, mas volta. Aí, assim,
para uma pessoa que gosta disso, gosta de um brinquedinho sexual, se ela ganha um brinquedinho, ela vai achar aquilo excitante, então vai servir como uma cognição positiva. Alguém que não gosta, que teve uma educação sexual diferente, dizendo que isso não é certo. Safadeza. Isso. Isso vai funcionar como uma cognição negativa. Então, a conjunção, a soma de tudo aquilo que está acontecendo, por exemplo, no relacionamento, o ambiente que a pessoa está, tudo isso vai contar no momento da relação sexual. Cognições positivas gerando mais cognições positivas e auxiliando na excitação e no desejo, e negativas ao contrário. E a gente, na verdade, vive uma mistureba disso tudo ao mesmo tempo, porque o nosso pensamento é muito complexo, né? Tá, então... Quando você falou da parte dos nossos sentidos, né, dos nossos órgãos de sentidos, é interessante que às vezes é por aí que chega Sim, o estímulo, né? com certeza. São essas as vias que muitas vezes a gente recebe o estímulo para ter o desejo. Sim. Um cheiro, né, que te Uma agrada. foto. Sim. Um cheiro no cangote. Interessante quando você falou também da resposta da dopamina, que a dopamina ela vai ser praticamente protagonista central de toda essa resposta sexual, né? Ela também vai... esse estímulo da dopamina que entra também a testosterona. Que você começa a aumentar a ação da testosterona nos receptores. Então, por isso que a testosterona é o hormônio mais linkado ao desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher. Por isso isso eu acho que é legal deixar claro que a testosterona ela tem um papel também no desejo sexual feminino, Sim. né? Que a gente escuta muito, né, falar da testosterona no homem. E também aquela questão mais polêmica de andropausa e essas coisas aí. Mas a testosterona na mulher tem um papel fundamental também, né? Sim. Por isso que eu acho que essa explicação que a Marina deu é bem legal, porque assim, tem essa parte hormonal de neurotransmissores e tem a parte cognitiva que foi que você explicou, né? Então é por isso que o desejo ele não é só biológico, ele vai vir dessas memórias, ele vai vir desses reforços de uma coisa que é positiva, que é legal, que não é, né? De como aprendeu sobre sexo, o que é o sexo, então tudo isso vai acabar interferindo nessa fase do desejo sexual. E eu acho que uma coisa que a gente precisa também lembrar, e complementando a Tereza... Gente, esse barulho é do copo, da caneta batendo no copo, tá? Não tem um sino aqui. Voltando. É que muitas vezes as mulheres hoje em dia estão chegando falando: eu tenho dificuldade de desejo, vou tomar testosterona. E nem sempre tá com baixa de testosterona. E aí fica com a voz igual do Rafa. E aí fica... Carolina Ferraz. Lembra que a gente foi lá para Portugal, lá em Porto, e aí existia um estudo em que eles colocavam sensores nos olhos das pessoas. E aí, dependendo para qual estímulo ela estivesse olhando, gerava cognições positivas ou negativas que estimulava a excitação ou não. Então, por exemplo, eles colocavam um quarto com um casal e, por exemplo, uma cruz em cima da cama. E algumas pessoas, à medida que elas olhavam para a cruz, elas ficavam... Eu não teria nenhum problema. Eu não teria nenhum problema com Jesus. Então, mesmo enfrentar a igreja. Vamos lá. Madonna tá aí pra isso. Damares e abstinência, simbora. E aí? E os resultados dessa? Então, algumas pessoas Nem ligavam. Ficavam menos excitadas ao olhar para a cruz e outras pessoas ficavam mais excitadas ao olhar para a cruz. Então isso é muito individual. Confusa. Sim. Vocês lembram disso? Gente, mas Jesus não tá em todas as partes. Não tem isso. Corpo malhadíssimo, né? Não, mas não tô falando nem isso. Mas a questão pensando em algo mais BDSM aí, Sim. tem uma questão de... Do sofrimento, não, de e ver o outro da crucificação, sofrendo. não a crucificação histórica, Sim. né? Mas de você ficar preso Sim. e disponível, né? Então,
Sim. Que interessante. É interessante que, por exemplo, a fase do desejo é uma fase que em estudo científico é muito difícil você ter como mensurar. Né? Você vê que a fase da excitação já é mais fácil. Principalmente quando a gente pensa no pênis, que você vai ter uma ereção ou não do pênis, né? Na mulher você vai ter lubrificação ou não, mas desejo, como que vai mensurar esse desejo em estudo científico? Então, uma das formas é essa que você falou, né? Que a gente até viu lá no laboratório de fisiopatologia sexual da Universidade do Porto. E tem também estudos com ressonância magnética, em que são colocadas as pessoas dentro de salas e são passados filmes eróticos e ver o quanto que essa energia, né, na ressonância magnética vai para que setor do cérebro, e aí a gente vai ter os núcleos que estão mais associados ao desejo, não? Mas não deixa de ser algo subjetivo, né? A maioria dos estudos científicos utilizam questionários de sexualidade, então é algo subjetivo. É que Com a gente certeza. tenta tornar objetivo, né? E a gente sempre acaba esbarrando na educação, né? Na educação sexual daquela pessoa, que vai falar ou não o que ela tiver excitada, não excitada. Sempre a gente esbarra. Sim. É a fase mais difícil de ser pesquisada, né? A do desejo, porém, nos consultórios é a fase que mais apresenta queixas. Verdade, Né? Rafa. Sim. A gente vai entrar depois mais disso das problemáticas, mas é muito comum. E normalmente a avaliação inicial é até um pouco complexa, porque você tem que avaliar desde o estado emocional, se está com a presença ou não de psicotrópicos, se está fazendo uso ou não de substâncias, como é que estão os níveis hormonais. Aí entra qual que é a tua relação com o sexo, qual é as associações que você cria. Por isso a importância também, né? Acho até legal para a gente passar para os nossos ouvintes que a ideia desse episódio, gerando em torno de algo fisiológico e biológico, é para falar, olha, se você está tendo dificuldade, problema, tem alguma queixa, podemos ter respostas na ciência, podemos ter profissionais para ajudar, porque é investigativo, é minucioso, né? E bem detalhado a questão dessa resposta sexual. E o que eu mais vejo na prática, principalmente trabalhando com mulheres, é uma dificuldade imensa de erotização. Né? Que é justamente você desenvolver fantasias que você pode, inclusive, usar durante a relação sexual como elemento de cognição positiva. Sim. Né? Captando cognição positiva dentro daquilo para te levar à excitação. Se permitir, né? Eu acho que isso é uma grande questão, principalmente para as mulheres que a gente atende, para as mulheres cis, principalmente. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Que é uma das formas de explorar o desejo, né? Eu acho que quando você comentou que o desejo é uma fase complexa e difícil de ser estudado, inclusive, é o que a neurociência ainda tenta explorar e tenta investigar o famoso desejo psicanalítico, né? Que eu acho que cabe muito nisso. Na minha opinião, é uma soma imensa e gigantesca de fatores que constrói esse desejo. Memória, experiência, curiosidade, fantasia. E essa resposta do desejo é uma resposta que pode mudar ao longo da vida, né? Quando a gente pensa assim, muda com o tempo de relacionamento, mas muda com a fase de vida que a pessoa está. Então, Os referenciais mudam, as relações mudam, sim. Né, se passa por algum problema de saúde, uso de medicação, né, alguma cirurgia, se de repente essa pessoa está pensando na mulher cis, se essa pessoa está amamentando, se ela está gestante, se ela está no puerpério, Nossa, se ela entrou na puerpério, que inferno. Gente, falo aqui de categoria, que inferno, que desejo, puerpério, nossa. Desejo? Então, que isso, né? Alô, pra sexualidade em si, qualquer Torta coisa. de morango imensa, Ana, que esse é o desejo. Então a gente tem que ter esse olhar também quando uma pessoa chega no consultório com uma queixa, em que fase de vida ela se encontra, o que está acontecendo por volta daquilo tudo, porque às vezes tem uma explicação fisiológica que a gente pode até orientar de uma forma para se adequar ou tal, mas existe uma explicação fisiológica, né? E depois do desejo, Por que a gente deseja? Pra quê? Qual que é a próxima fase? Pra transar.
Não, a Ana tá apressadinha. Gente, ela tá A gente pulando deseja etapas. pra quê? A gente vai pra cabeça pra excitar, não é? Seria a próxima fase, excitação. Gente, eu só tô tentando tornar mais fácil aqui o negócio. Não era esse o negócio? Não tô tentando, gente. Tô me esforçando aqui. É a fase da excitação, né? E essa fase da excitação é bem legal, porque às vezes quando a gente fala em excitação, a gente já pensa logo no genital, né? Uhum. O que vai acontecer com o pênis, o que vai acontecer com a vagina. E a gente esquece que existem todas as reações extragenitais. Uhum. Então você vai desde um aumento da sua frequência cardíaca, Da pupila. a dilatação Sim. da pupila, você tem um rubor facial, você tem um aumento da temperatura corporal, você pode ter uma ereção de mamilos, e aí vai tanto para homem quanto E para mulher. mamilos são polêmicos. Polêmicos. Então, Amei a ereção de mamilos, não sabia dessa. É uma ereção de mamilos. Arrasou. de mamilos. Meus mamilos estão eretos. Ah, gente, aquele famoso. Eu não sabia o nome Como é que é? científico pra isso. Farol ligado. É o farol. Farol aceso. Na verdade, questiona um pouco a ereção, porque não tem músculo aí Sim. nesse É. mamilo, né? Mas é o termo que a gente mais usa. Mas ereção o de termo, mamilo. o termo popular é farol aceso. Então, assim, a gente tem toda uma reação extragenital. Tem uma descrição que é bem de Master e Johnson, que existe um reflexo nas mãos e nos pés quando você está chegando no pico dessa excitação, né? Então, assim, desde quando eu comecei a estudar isso, é triste, porque quando você está no ato sexual, você começa a prestar atenção se a pessoa está tendo realmente essas reações. Entendi. Você observa tudo. Ah, então Eu nunca parei pra observar isso. Eu observei o meu já. Só o meu. Depois vocês procurem reflexo carpo-pedal. como é que é? Reflexo? Carpo-pedal. Boa. Explica, agora falou, vamos lá, gente. Nossos ouvintes vão olhar também com Os pezinhos dos seus parceiros e parceiras. Quando estiver fazendo um Parceiros. boquetinho ali, né? Tá, como é que é isso? Você tem uma hiperextensão dos dedos, né? E um arqueamento. Um Hiperextensão dos dedos, Tá, depois vai. um arqueamento. arqueamento da planta do pé. Como se fossem garras, né? Tá, então é o seguinte, gente. Faz- É quase uma Então, convulsão. É quase Nossa! é o seguinte, o pé espicha, vai Espicha. todo pra cima. Aquele pé de gato. Depois faz- Depois a E garra. aí depois Presta atenção, gente. Acontece de abaixa verdade. quase como se fosse pé de macaco, assim, pra pegar Pra na pegar árvore. isso. Mas é uma coisa sutil, né, Ai, Tê? gente, isso tinha Vocês outro nunca nome prestaram pra mim. atenção? Cisne negro. A louca. É um balé, adorei. É um balé. Prestem Estica. atenção nos pés. Nossa, gente. Não, gente, calma, vamos lá. Primeiro que. Antes que o pessoal também comece a ficar doido, achando que meu pé não estica, meu pé não encolhe. Calma, isso é sutil. Isso foi estudado, mas assim, é sutil. Não é que estica um monte e depois você vira um orangotango. Não, é sutil. E não fiquem também, tipo, não, porque o pé dele não esticou, então não tô fazendo direito. Também, né? Ou dela, né? Não, é Também não é verdade. assim. Não, na verdade, assim, tudo que a gente acabou citando aqui, né, de resposta à excitação, pode acontecer em diversos graus, às vezes até nem acontece, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Inclusive, assim, quando as pessoas chegam na menopausa, ou na andropausa, ou com envelhecimento, esses reflexos acabam sendo mais sutis ainda. Mas é para ilustrar que não é só uma excitação genital, que não tem só esses sinais na região genital. E lembrar que região genital, a gente fala do pênis, que tem a ereção do pênis, né? Na vagina você tem um aumento da temperatura vaginal, você tem um aumento da lubrificação vaginal. Intumescência vaginal ali. Aumenta a vasocongestão para essa região, né? Então você tem os grandes lábios, eles ficam um pouco mais inchadinhos, a vulva fica mais entreaberta, o clitóris também ele fica mais exposto. Então por isso que a estimulação do clitóris é um passo interessante para se chegar a esse pico de excitação. E a região anal também,
né? A região do esfíncter anal, quando você, inclusive, você tem às vezes até contrações, né? Porque, na verdade, a excitação é muito essa fase da vasocongestão que a Ana falou, né? E, então, toda essa região, ela fica preparada e ela chega num ponto máximo, né, de energia sexual para acontecer exatamente posso falar da próxima fase? O orgasmo. Então, Eu queria falar só, eu acho que até você. Eu queria fazer um adendo, e eu acho que você pode até explicar isso melhor, né, Tereza? Da influência do estradiol na parte da excitação sexual. Que o estradiol ele vai manter o óxido nítrico, que é uma substância que mantém. Jesus, mas... Jesus, até eu fiquei aqui perdida. Peraí. Volta. Hoje eu tô fazendo estradiol. O que é isso que ela falou? Hoje eu tô Google Tradutor aqui. Google, um beijo, Google. Aliás, libera nós. Google, libera nós. Então, é uma substância que faz com que a gente consiga manter o fluxo sanguíneo, né, para a região genital. E também o estradiol entra como suporte do tecido genital também. Então, por isso que mulheres na pós-menopausa, elas vão ter um pouco mais de dificuldade, podem ter um pouco mais de dificuldade na excitação justamente por uma redução do estradiol, Sim. causando atrofia. Sim, a gente fala... Isso é comum? Isso é comum, né? Isso é comum, principalmente em mulheres que estão na menopausa, que você tem uma baixa de estrogênio. Em mulheres que estão no puerpério, você pode ter essa baixa de estrogênio. E mulheres que estão usando pílula, né, de baixa dosagem, você também pode ter esses sinais de hipoestrogenismo. Então, realmente, em mulheres, esse hormônio é um hormônio importante para manter a saúde vaginal de uma forma geral. Então, você tem um epitélio mais... Epitélio é a pele, tá, Ju? É a pele. A pele vaginal. É a mucosa. Então você tem um turgor, traduzindo, uma boa elasticidade, você tem a possibilidade de lubrificar melhor, né? E exatamente por conta dessa chegada de fluxo na região pélvica. Então o estrogênio é extremamente importante, assim, nessa fase de excitação, tá? É interessante porque eu acho que o ato sexual, principalmente que a gente falou de desejo, de excitação, a gente pode resumir bem na fantasia e fricção, né? Isso. Que seria o F de fantasia, que seria um F muito maior, que entraria nessa parte do desejo, e o F menorzinho, que seria de fricção. E essa fricção é esse estímulo, esse contato, né? Com o corpo. Então, essa é a fase da excitação. Ok. E depois, então vamos lá. Desejo, excitação. Só uma coisa que eu lembrei. O quê? Em relação a estudo científico, já que a gente falou que como era complexo a questão de estudar o desejo, a excitação acaba sendo mais fácil, né? Porque você pode medir, por exemplo, a temperatura vaginal. Você tem uma cápsula que é o fotoplexmógrafo, que você coloca essa cápsula dentro da vagina e aí você pode medir o fluxo vaginal, você pode medir a temperatura vaginal. Você tem um anel também que você coloca no pênis e aí você consegue medir o quanto que esse pênis fica ereto. Então, geralmente essa fase de excitação, até quando a gente lembra do Viagra, por exemplo, né, que é muito usado quando se pensa na disfunção erétil, na impotência. Então, por quê? Porque às vezes é mais fácil mesmo você estudar essa parte, né? Então é mais fácil você pensar em medicação, em alguma droga que vá favorecer, tá? Pronto. Só falando em anel, é também conhecido como cock ring. Cock ring. Mas a ginecologista usa no consultório? Não sei, Ó. depois a gente pergunta pra Tereza. Depois da excitação, tem alguns autores, se eu não me engano, que sugerem que teria um platô. Master Johnson e outros que sugerem que a gente já entra no orgasmo. Certo? Era essa... Sim, e algumas pessoas se identificam de fato com essa ideia de existir um platô, e outras pessoas já percebem uma excitação crescente que leva ao orgasmo. Então isso pode mudar
como percepção individual. Então, começaria o desejo, a pessoa... Então, algumas pessoas iriam para excitação, Platô, orgasmo. orgasmo. Teriam um platô ou não teriam um platô? Algumas pessoas têm e outras outras não. Tem, não. outras não. Então, essa é uma questão interessante. E aí, a gente já vê que mesmo na biologia, na fisiologia, existem variações, né? Que eu acho que é legal a gente deixar claro, assim, para os nossos queridos ouvintes, né? Nossos coletivers. Coletivers. Os nossos coletivers, que se você acabou de ouvir e começou a rememorar suas últimas transas, e você começou a falar, essa foi a fase do desejo, essa da excitação, ixi, não tenho platô, vou no médico porque o negócio não tá certo. Então, Médico, não tem o platô. não tem o platô. Médico, não sim, tem o platô. Alô, Quero o exame pra ver se tem alô, platô. como é que faz exame pra platô? Eu acho muito boa uma frase que é: na prática, a teoria é outra. Exato. I agree totally. Então, refazendo o ciclo: desejo, excitação, platô, sim ou não, Isso. e... Orgasmo e resolução. Calma aí, gente. Não, vamos fazer de novo, porque que orgasmo foi esse? Calma que... Eu também achei. Eu tava aqui todo Meia boca empolgado, foi esse, fazendo... Foi fingido. Isso aí foi aquele... Foi fingido. Não teve, ó, o pé de orangotango. Agora vai ter o ciclo do Bernardo. Pé de orangotango. Pé de orangotango. Tornar isso. Eu acho que então a Tereza da deve. democratização da ciência. Então funciona assim: pensar em putaria, Então vamos lá. pé de É isso. orangotango, metelança ali básica parada. Ó, pensou em putaria. Ficou duro ou molhado? Depois. Depois pé de orangotango. Aí vai meter Não, lança. aí meter lança. Aí pé de orangotango. Fudelança. Fudelança. Aí pé de orangotango. Pé de Aí orangotango. pé de orangotango. Aí gozou. Resolução. Aí gozou. Resolução. Então vamos lá. Então agora vamos voltar à ciência. Então, desejo. Gente, a Tereza tá excitação. passando mal. Ela tá. Tá com o pé de orangotango. Gente, eu vou morrer hoje aqui. Então, ó, de novo, desejo, excitação, platô, sim ou não. Sim ou não. E aí? Orgasmo. Eu acho que elas esqueceram. Não quero falar nada. Eu vou tentar só mais uma vez e é rápido, porque ó, as pessoas precisam chegar no local de trabalho. Não, da Tereza então fala. Vai. Então vamos eu lá. não tô conseguindo chegar nesse Desejo, orgasmo aí. excitação, platô, sim ou não. E? Orgasmo. Aê! Aê! E vamos ao orgasmo. E aí? E aí a gente chega no orgasmo. Mas, então, isso é o ciclo de Kaplan. Temos outros ciclos, né? Sim. Mas o E orgasmo... não temos tempo para outros ciclos também. Não, temos. Mas a gente tem o ciclo da Basson, por exemplo, que aí ele considera estímulo, excitação, desejo, satisfação, intimidade e aí neutralidade sexual. Tá, mas É que na orgasmo, verdade então, é assim, é que o... Na satisfação. Então, repete? Estímulo, excitação, desejo, satisfação, intimidade, neutralidade Então, mas a gente sexual. parou na satisfação, no orgasmo. A gente vai falar do orgasmo agora. Na Então, verdade, mas ainda falta intimidade, falta Mas neutralidade. então, mas aí vem depois do orgasmo. Tá bom. então, na verdade, assim, Gente, a Ana quer falar da Basson. Eu quero, gente. Eu Tá gosto ansiosa. dela. Eu gosto. na verdade, assim, é que quando a gente vai ver em relação ao orgasmo, nem todas as relações sexuais necessariamente vão terminar em um orgasmo.
Exato. né? Que seria o quê? Que seria essa descarga dessa tensão sexual. Muitas vezes você pode terminar uma relação sexual tendo uma satisfação em ter participado daquele ato, né? De ter sido bom, com uma sensação positiva em relação àquele ato sexual. Se sentindo bem com aquele ato sexual. Se sentindo acolhido, aconchegado, enfim. Então, existem outros ganhos dentro da relação sexual que não necessariamente é só o orgasmo, né? A gente pode dizer que existem esses ganhos que a Ana citou aqui, que estão presentes nesse ciclo da Basson. E, na verdade, o orgasmo talvez seja o mais difícil quando a gente pensa em explicar o que é o orgasmo. Porque como que você explica o que é o orgasmo, né? E também, a gente, voltando naquele outro episódio nosso, sobre as 3 regras para o boquete, a gente também teve uma, entre muitas aspas, explicação sobre o orgasmo como se ele fosse sair berrando, né? Algo a petit mort em francês, né? Como se fosse algo muito fora da casinha. E não necessariamente, né? De resposta física, o que a gente espera, por exemplo, na mulher, é ter uma contração rítmica, né? Que seria uma contração, assim, do terço externo, que seria a parte mais para fora, assim, da vagina. Fica piscando ali. Que fica bem isso, que fica piscando ali essa parte externa da vagina. E também a região anal. Então também você no esfíncter ali, externo, ali na região anal, você também tem essas contrações. São contrações que dão essa sensação de prazer também. Mas, por exemplo, quando você vai para mulheres que estão numa menopausa tardia, muitas vezes essa contração ela já não é tão intensa. Então você tem contração, mas é uma contração rápida, é uma contração fugaz. Aquela contração... Mas não deixa de ser, não deixa de ser prazeroso. E aí vem a questão que você estava falando, do entendimento, porque do prazer. Sim. Né? Porque a gente não pode limitar o prazer em uma relação ao orgasmo. Sim. Então, não é incomum a gente ouvir pessoas que... Eu e o Rafa, por exemplo, que a gente atende bastante homens gays e bissexuais, homens que são passivos, que não gozam, e aí eles vêm se sentindo culpados. Alguns se sentem culpados porque não conseguem gozar, mas eles ficaram satisfeitos sexualmente. Tem a intimidade. Exato. E aí, mas também tem os que se sentem assim, tipo, eu preciso gozar, senão não valeu. E tem os que ficam chateados porque gozaram. Então, eu já tive pacientes que ficaram mal por causa disso. E aí vem a relação que cada um tem com o sexo, né? Porque talvez ele não quisesse gerar uma intimidade para ele, o gozar, o ter o orgasmo, gera uma intimidade muito grande, né? E a expectativa também do gozo do outro. Sim, essa é uma queixa constante que a gente escuta. Eu acho até legal de abordar, desconstruir o conceito de orgasmo, porque quantas vezes eu escuto, Rafael, daí eu olhei a camisinha, não tinha nada lá, ele não gozou. Eu falo, mas como você tem certeza? Porque não tinha líquido. Mas como você tem certeza que o orgasmo dessa pessoa, ele ejacula? Né? Desassociar que o orgasmo não é ejaculação, não é o gozar. Eu acredito que é a soma individual de fatores que fazem você chegar naquele nível máximo, ápice ou próximo dele de satisfação, né? Sim. Que pode ou não envolver ejaculação, que pode ou não envolver esse gozar. Quando a gente fala muito em orgasmo, vem uma questão mais física, talvez, né? Então, no homem, que seria traduzido pela ejaculação, né? Então, assim, você tem ou não tem essa liberação do esperma. E na mulher, que é algo que não é tão visível, né, que o parceiro ou a parceira, ela não consegue muitas vezes identificar. Então, a ejaculação é algo muito
visível, é muito exposto. Já o orgasmo com as sensações físicas no corpo da mulher já é menos perceptível. Então isso às vezes causa uma certa cobrança, um certo desconforto. E pensar que orgasmo é uma coisa e prazer é outra. Então o orgasmo é essa resposta física e o prazer é essa satisfação, é esse bem-estar de você estar envolvida. O que seria uma relação não prazerosa? Você terminar chateada, com vontade de chorar, se sentindo mal por alguma coisa. Então isso seria uma relação sexual não prazerosa. E o que acontece muitas vezes são as pessoas que fingem orgasmo. Que inclusive tem tanto homens quanto mulheres que fingem. Por uma expectativa de performance, de que só foi prazeroso, e mostrar para o parceiro de que foi prazeroso só mesmo atingindo o orgasmo. Né? Então... É interessante porque existe muita expectativa relacionada ao orgasmo. Então tem pessoas que às vezes ficam naquela ansiedade de ter orgasmo. Tem pessoas que não querem demonstrar que estão gostando. Tem pessoas que por um autocontrole, né, e não conseguem liberar. Porque o que seria também uma outra tradução do que seria o orgasmo? Seria essa perda rápida de consciência. Porque o orgasmo em si, principalmente quando a gente pensa no orgasmo da mulher cis, seria assim, em segundos, né? Então são 30 segundos, 40 segundos. E que envolve uma perda de controle também. Então, Sim. O que a gente vê muito na prática são pessoas que, por terem, né, um funcionamento em que elas querem ter o controle de tudo, né? Isso acaba, às vezes, refletindo na relação sexual. Porque elas não se permitem perder o controle. Até mesmo demonstrar na face, porque você acaba tendo também uma contração de músculos da mímica facial. Às vezes, então, o seu olhar muda, o abrir da boca muda, o jeito com os olhos e tal. Então, isso às vezes causa até vergonha, né? De demonstrar na face o quanto que você está gostando. Porque isso, de uma certa forma, é você estar vulnerável, né? É você se deixar ir. E aí a gente entra também nas questões das disfunções sexuais, né? Que eu acho que é tema para o nosso próximo episódio. Ou para os próximos. Ou para os próximos, porque aí tem chão. Sim. E aí, então, voltando só a orgasmo, satisfação, né? Onde a gente estava? Na satisfação. Satisfação, E aí, depois falou intimidade. da intimidade. E aí depois neutralidade. Então, vamos lá. Lembrando dos nossos referenciais. Então, dependendo do seu referencial, teria o orgasmo, passaria para resolução. Isso. Ou satisfação, intimidade e neutralidade, né? De maneira rápida, o que seria essa resolução ou os outros pontos aí do ciclo? É quando o corpo volta ao estágio inicial. Os batimentos cardíacos voltam ao estágio inicial. Você tem um relaxamento também do corpo. E... É isso, e uma sensação de relaxamento mental também, emocional. A excitação Diminui. E lembrando que assim, dá um soninho, né, depois. Então, aquelas pessoas que reclamam, tipo, nossa, outra pessoa fica falando muito depois do sexo e tal. Se dedica um pouco mais, né, amigo? Ou amiga. Nossa. Achei agressivo. Meu Deus. Gente, que é isso? Eu penso, hoje, não né? sei, hoje ela não tá boa. Porque, né, tem gente que reclama, nossa, mas o fulano transa, daí vira pro lado e dorme, sabe? Também que eu é outro acho? problema. Sabe o que eu acho? Exato. Vira e dorme você primeiro, gata. Vira e dorme também. Exatamente Dorme isso. você primeiro, que a pessoa vai ficar assim, oxi. Por isso que eu gosto. O Rafa me entende. É o que tá acontecendo. O Rafa me entende nessa hora. Beijo, Sônia Abrão. E uma coisa interessante que a Basson traz do próprio ciclo dela seria o conceito de orgasmos múltiplos, né? Que ela diz o seguinte, que algumas pessoas conseguem reiniciar a atividade sexual, entrar de novo no ciclo de resposta e ter um novo orgasmo. Agora você vai entrar no ciclo da Basson, né? Ficou renegando a coitada até agora. Gente, gosto do ciclo da Basson. Então,
Voltando, então não é ciclo da Basson, tá? Vamos voltar para resolução. Tem pessoas que têm um período de resolução mais rápido e que aí entrariam já na fase de excitação. E de novo, e orgasmo. E ficam ali. E fica ali naquele loop, né? Mas aí entra fatores de saúde, Exato, idade. aí idade, questões de saúde, questões... Status do relacionamento. Exato, status do relacionamento. Desejo também, né? Então, são idade vários do filho, os fatores. se tiver filho. Exato. Vários fatores, né? Então, não importa se você é homem, mulher, cis, trans, binário, não binário. O que é importante é você entender o seu próprio ciclo, né? E se aquele ciclo te satisfaz e satisfaz as pessoas que estão fazendo sexo com você, eu acho que isso é o fundamental. Então, não dá pra gente teorizar muito, falar só, tem que ser isso, tem que seguir à risca todo esse ciclo bonitinho, né? Mas se pra você tá funcionando e pra pessoa que tá com você ou as pessoas, isso funciona, vida que segue, gente. Eu achei legal você ter usado a palavra se isso funciona pra você, porque é justamente até pros ouvintes estarem se perguntando, mas por que eles trouxeram esse tema tão mais científico? Na realidade é pra abrir margem pros próximos episódios, que são das disfunções, quando é importante a gente entender novamente todos esses ciclos, o seu próprio ciclo, pra ver se você tá satisfeito ou não, pra gente trabalhar nos próximos episódios essas dificuldades. Só um spoiler, né? Que a maioria das disfunções e a maioria dos casos de disfunções não são fisiológicos, eles são psicológicos. Tem tanto que algumas exceções, mas a maioria é psicológico. Tanto que os diagnósticos das disfunções estão nos manuais da psiquiatria. Sim. E eles são justamente divididos considerando o ciclo de resposta sexual. Então, algo que é muito importante durante, por exemplo, para profissionais de saúde, né? Durante uma anamnese, o que é uma anamnese? Uma pesquisa com relação à história do paciente. É aquelas perguntas Isso. que o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o profissional de saúde faz e fala assim, gente, por que essa pessoa quer saber isso? Então, isso é a anamnese. Quando alguém, né, algum paciente chega, muitas vezes aquilo que está saltando, né, aos olhos, muitas vezes é o orgasmo, porque existe uma concepção de que o orgasmo é obrigatório, vamos supor. E aí, assim, é muito importante a gente investigar todas essas fases, porque às vezes nem a própria pessoa consegue identificar cada uma das fases, né? E que elas existem, que elas são super importantes. O que eu acho mais legal é, por exemplo, às vezes quando chega alguma paciente, assim, e que de repente só em você explicar tudo isso que a gente está falando aqui, só a gente explicar o que é o desejo, como se dá o desejo, o que é excitação, o que você espera na excitação, o orgasmo, qual é a diferença do orgasmo e prazer. Às vezes só isso já ajuda a paciente a entender, a pessoa a entender o que está acontecendo, e ela sai dessa angústia se tem uma disfunção ou se não tem uma disfunção. Então, muitas vezes, só entender o que está acontecendo fisiologicamente já ajuda, né? Já diminui essa ansiedade e essa angústia. Então, por isso que é importante a gente falar de todas essas fases, sim. Exato. E por disfunção, né, gente? Acho que a gente não falou nenhuma vez o que a gente está falando, o que é disfunção, né? Disfunções são quaisquer dificuldades, como, por exemplo, ereção, tempo para ejacular. Disfunção de dor. Dor e movimentos involuntários da vagina. Desejo, em alguns casos. Dificuldade para atingir o orgasmo. É isso que nós chamamos de disfunção sexual. Ou seja, aquilo que no sexo causa, e na vivência e experiência da sexualidade, gera sofrimento, né, e prejuízos para a vida daquela pessoa. Que inclusive é legal também nos próximos episódios, a gente vai se propor para desconstruir que nem tudo é doença, mas pode ser problema. Exato. Né? E às vezes um problema, se não cuidado, pode levar para uma doença e vice-versa. Agree totally. Uma palavra que eu acho muito importante com relação às disfunções é a satisfação, que é o que o Bernardo estava falando.
né? Se existe satisfação, então não existe problema, né? E lembrar que essa resposta toda que a gente falou aqui é individual, Sim. né? Então, assim, porque às vezes a pessoa compara. Porque minha amiga disse que na hora do orgasmo ela sente isso. Então outra pessoa fala que consegue transar 3, 4 vezes na mesma noite e tem ejaculação. E a quantidade desse sêmen, se é muito, se é pouco, o gosto, isso. Nossa, já tive amigas que a quantidade de sêmen era importante para saber se o cara estava traindo ou não. Meu Deus. Tava olhando Então, na verdade, dentro da sexualidade, esse tipo de comparação é uma comparação que não deve ser feita, porque cada um tem a sua resposta dentro de tudo isso que a gente falou, né? Dentro desse ciclo todo, mas cada um tem o seu grau de resposta. E as pessoas mentem também, né? Oh, girl. muito. E pode mudar ao longo da vida também. Exato. Com certeza. E qual é a mensagem final que vocês querem deixar para os nossos queridos coletivers? Bem, eu acho que curiosidade. Eu acho que curiosidade é uma palavra que casa super bem com todo esse ciclo de resposta. Então, tenha curiosidade para ler, para ver, para entender como que você funciona, como que acontece. Então, eu acho que uma palavra-chave, ainda mais quando a gente fala de desejo, é curiosidade, assim. Você fala no sentido de autoconhecimento. Sim. De conhecer o seu corpo, as reações que acontecem, sim. Acho que liberdade, né? Junto com a curiosidade, liberdade, se liberte. E se liberte também para desejar, para ter platô, para não ter platô, para ser da forma exata. Dos mais variados tempos. Resoluções, os ciclos que vocês quiserem, né? Tipo, vai para Basson, vai para Kaplan, vai para quem vocês quiserem. Tá tudo certo. Que por mais que assim a gente consiga descrever alguns ciclos que geralmente cabem dentro daquilo que é vivido, não existe um script, né? Pronto, não existe uma regra. A regra não é clara. Não. A regra é que não tem regra. Para mim é saúde, né? Eu acho que essa discussão de hoje é um dos que permitiu e trouxe o sexo para a ciência como saúde e enfatiza como os profissionais da saúde têm que ficar atentos a essa parte da vida da pessoa, que a própria pessoa tem que ficar atenta a isso, inclusive para falar com seus profissionais que acompanham. Então, para mim, é saúde, é o direcionador para todos nós começarmos a compreender, inclusive da relação. É por resposta sexual que eu entendo se o casamento tá bom ou não. Uhum. Porque a discussão, uma coisa leva a outra. Então, pra mim, fica saúde. E eu diria cause. Não, Beleza. cause. Não, gente, cause. De causação? De causação, é isso, ó. Entendi. Gosto. Se você quiser o ciclo, use o ciclo. Se não quiser o ciclo, não use o ciclo. Acho justo. Entenda, seja subversivo. Faz o contrário, né? Faz o contrário. Comece pelo início, comece pelo fim, vai de trás pra frente. Vai de trás pra frente, de frente pra trás. Começa no orangotango e termina no cachorrinho. Ereção de mamilo, sem ereção de mamilo. É isso, sinta prazer. Orangotango, sim. Exato. É isso aí. E onde nos encontramos? Rafa Zene. @coletivoser no Instagram. Qual é o nosso site? sexualidadeesaude.com.br. E agora, individualmente, vamos lá. Doutora Marina. O meu Instagram é dra.marinazanetti. Porque eu quis sair do drama, gente, porque eu não aguentava mais. Sem o ponto. Olha, é verdade. Virava drama. Dramarina. 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 O meu é Ana Fanganiello Psi. Não, é arroba, né? Começa com arroba Isso. Ana Fanganiello Psi. Isso. O arroba antes é igual www. Entendi. No Instagram também. No Instagram é Tereza Embiruçu, sem cedilha, Embirucu. Quase não riu. Uma hora sai. Sim. O meu é @insta_rz. E o seu, Bernardo? O meu é bonito. Ela esqueceu. dr.bernardo Rai. Aceitamos.
Recebidinhos. O que é recebidinhos, Ana? Não faço ideia. Presentinhos, presente. os coletivers. Isso, que e legal. a gente faz Então- vídeo abrindo. Entendi, Então, entendi. gente, a Tereza diz que aceita uma jockstrap pra ela ver como é. Porque ela Pra ela não ver conhece. como é, que ela Com aceita. foto, pra ela entender. É isso. Muito obrigado. Sigam a gente no Deezer, Onde mais? no Apple Podcast, Spotify, E o quê? Spreaker. E Google, libera a gente. Tá, Google? Um beijo. Até o próximo episódio. Beijão, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Pau, pau. Oh!